Olá, pessoal. Hoje a nossa convidada é alguém que conhece muito da área de finanças públicas, é a professora, a doutora Hélida Graziani Pinto. Ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em administração pela EBAP da FGV, é doutora em Direito Administrativo pela UFMG, também é professora na GV São Paulo, na FGV São Paulo, do curso de Administração Pública no mestrado e no doutorado. Com vocês, a nossa querida professora Hélida. Aproveitem. Bom, pessoal, nosso encontro hoje é com a professora Hélida Graziani, que eu estou muito feliz que ela está aqui com a gente hoje, nesse encontro. É um encontro de mulheres que trabalham com finanças públicas, e a gente não podia passar por esse tema de finanças públicas, de direito financeiro, sem a presença da professora Hélida, que, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores autoridades do país nesses temas. Bem-vinda, professora Hélida, é um prazer imenso ter você aqui. A palavra é sua e a casa também. Obrigada, Ana, um prazer é meu, eu me sinto acolhida em casa e, olha, a reciprocidade da apresentação é absolutamente pertinente, a recíproca é verdadeira, minha amiga. Aproveitando o ensejo, né, de que o tempo é escasso e eu quero poder promover um debate o mais adequado possível e não quero ser contingenciada no tempo, eu quero pedir licença para apresentar, tentando introduzir alguns conceitos, algumas problematizações, e ao longo do tempo, claro, fica à vontade para suscitar questões, trazer comentários, fazer um debate bem dialogado, né? Então, vamos lá, que eu vou apresentar a proposta que eu trago para o nosso debate, Ana, e para os alunos que nos acompanham, e certamente para uma reflexão ao longo de todo o debate que terão na disciplina, não só com a minha interferência, né, com a minha aula de hoje, mas com todos os debates que virão, é a necessidade de fazer a conjunção, a reflexão sistêmica entre planejamento e orçamento, até para debater o que seja a ordenação legítima de prioridades, né? Então, hoje o meu foco é planejamento e esse lastro normativo temporal. A noção de prioridade tem a ver exatamente com isso, o que vem primeiro, né? Inclusive essa dimensão de enxergar a distribuição dos recursos ao longo do tempo. Por isso eu trago hoje para debate essa perspectiva do planejamento numa visão panorâmica do ciclo orçamentário, porque não há como falar em conformidade constitucional das três grandes leis do ciclo orçamentário, que é o PPA, a LDO, a LOA, né, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual, se essas três leis não se prestarem ao cumprimento do planejamento setorial das políticas públicas. Há de haver essa relação. Por onde passa o dinheiro, ele tem que revelar compromisso com o cumprimento das obrigações de fazer, definidas na Constituição e nas leis de cada política pública. Então, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o planejamento sanitário que é feito, né, pelos três níveis da federação, o plano de resíduos sólidos, a gestão para as várias outras políticas públicas também é planejada. E como há esse diálogo? Se é que ele existe, qual é a consistência dele? A minha hipótese é de que é muito baixo o nível de aderência da execução orçamentária, não só ao planejamento setorial das políticas públicas, mas ao próprio planejamento orçamentário. E é nisso que mora a origem da corrupção. Muito se fala de corrupção no Brasil, muito se fala de má qualidade do gasto, mas a gente não percebe que sociedade que não planeja aceita qualquer resultado, né? E os gestores de má fé se apropriam disso. Então, esse é o mote da nossa conversa de hoje. Eu preciso, de uma certa forma, para abordar esse grande tema do planejamento, da ordenação legítima de prioridades, da necessidade de a gente buscar essa noção de gasto, de qualidade, de racionalidade operacional do gasto, tentar entender o seguinte: o direito financeiro, ele é, sobretudo, um conjunto de regras formais, e ele precisa de conteúdo, senão ele vai ser um direito oco,
né? Ele vai ter apenas balizas máximas e mínimas, né? Limite máximo de gasto pessoal, limite máximo de endividamento, limite mínimo de gasto em saúde, limite mínimo de gasto em educação, algumas fronteiras, aí, inclusive, para o processo de expansão das despesas primárias, como a emenda do teto. Mas, ora, para onde vai o dinheiro? De fato, em prol da sociedade. Né? Aqui eu trago nesse slide, sem pretender esgotá-lo, porque aí os alunos vão ter a oportunidade de estudar isso em vários outros módulos, em outras perspectivas, mas assim, como o país, né, o Brasil, tem regras demais, regras superpostas, e essas regras não parecem capazes de entregar de fato uma solução para o nosso quadro fiscal brasileiro. É como se a gente tivesse, de fato, um arranjo muito complexo e inepto para a nossa realidade. Quanto mais regras nós vamos superpondo em cima uma das outras e criando, inclusive, muito ruído, muito atrito, menos efetividade se consegue entregar para a sociedade, no sentido de qual é a qualidade de serviços públicos que a população percebe. Me permita, Ana, trazer a própria dimensão da parte final do parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição, quando vai falar de buscar executar os programas, as ações definidas no planejamento orçamentário para a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Ora, buscar a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade não pode ser apenas uma locução programática genérica, apenas para constar e dourar, né, a nossa matéria. Ela precisa ter uma correlação bastante mais profunda. Eu fiz aí uma série histórica muito rápida das nossas normas fiscais, né, desde a Constituição de 88, a regra de ouro, desde a redação originária, faço questão de frisar, a regra de ouro, a vedação do financiamento monetário do Tesouro Nacional pelo Banco Central, a própria repartição federativa, né, o federalismo fiscal, a autonomia orçamentária e financeira dos poderes e os órgãos autônomos. Aí eu só coloquei o exemplo do judiciário, mas essa perspectiva de proteção da separação de poderes na dimensão financeira está prevista em outros dispositivos constitucionais, a noção de precatórios. Oi, Ana. Professora Hélida, esse histórico que você está colocando aqui é bem interessante e a regra de ouro é muito falada, mas talvez quem esteja nos ouvindo não saiba do que se trata. Se você puder, né, dizer o que é essa regra de ouro para eles entenderem o contexto dela nesse histórico, por que é importante a regra de ouro? Claro, desculpa, eu fico pressupondo muito conhecimento prévio, né? Desculpa, pode me chamar a atenção, Ana, que eu retomo. A regra de ouro significa um preceito de não admitir que despesas correntes, despesas de custeio da máquina, como pagamento de salários, abastecimento de combustível da frota de viaturas, de carros oficiais, aquisição de itens perecíveis, essas despesas contínuas da administração pública, mas assim, de caráter de consumo mesmo, sabe, de custeio, que elas sejam pagas, que elas sejam quitadas mediante operações de crédito, ou seja, se o Estado fosse endividar, se ele for contrair essas operações de crédito, que seja para fazer despesas de capital, né? Que seja para investir ou promover inversões financeiras lá no conceito que está na Lei 4.320. A regra de ouro é no sentido de, se for para endividar, que seja para movimentar a economia numa outra perspectiva, ampliando a capacidade de crescimento do PIB. Portanto, a ideia de operação de crédito prioritariamente, é claro que tem a possibilidade de quebrar a regra de ouro, de ter uma exceção aprovada por maioria absoluta, né? Tanto é que a gente já tem feito isso nos últimos anos, mas assim, é uma exceção a possibilidade de você pagar, por exemplo, salário de servidor com operações de crédito, com endividamento. Então, a regra de ouro, a vedação de financiamento do Tesouro pelo Banco Central, ou seja, emitindo moeda, gerando supostamente uma pressão inflacionária, são regras que estavam desde 88. Elas vigoram há 32 anos. Né? E essas regras, esse conjunto de regras, não foi suficiente, tanto não foi suficiente para conter o perfil do gasto no Brasil muito errático,
muito pouco racional, muito tendente ao patrimonialismo e ao curto prazo eleitoral, que a gente teve aí, 12 anos depois da Constituição de 88, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais recentemente a própria Emenda 95, e no meio do caminho entre essas duas grandes balizas, ou seja, entre a LRF e o teto, a gente teve mecanismos transitórios, mecanismos de tentar diminuir a pressão na expansão da dívida. Agora, Ana, uma questão importante para os alunos refletirem é o seguinte: quem diz que o Estado brasileiro tem uma tendência explosiva de crescimento do gasto público desconhece que até 1988 a gente não tinha garantia de educação, do direito à educação oferecido pelo Estado de forma universal. Então, a dimensão da universalidade da educação, que foi ampliada, inclusive, em 2016, que aí é o marco referente de quando se tornou de fato obrigatório a educação de 4 a 17 anos de idade, do ensino infantil pré-escolar até o ensino médio. Ora, antes de 88 não era obrigatório ensino infantil pré-escolar, não era obrigatório ensino médio. Antes de 88 não era obrigatório, não havia noção de um direito à saúde em caráter universal. A saúde era oferecida como decorrente das relações de trabalho. Né? Não havia essa perspectiva de direito à saúde autônomo em relação ao vínculo empregatício. Então, a saúde como um direito de fato a ser resguardado pelo Estado por meio do SUS, a oferta da educação básica obrigatória custam. E a grande demanda de recursos públicos para sustentar, por exemplo, esses dois grandes direitos, ou mesmo a ideia de aposentadoria rural, mesmo a ideia do benefício de prestação continuada, a ideia do Bolsa Família, ou seja, você resgatar uma desigualdade crônica, histórica, isso requer uma repactuação de quem vai pagar por isso, portanto, a expansão da arrecadação tributária se fez necessária, e como é que você vai diluir ao longo do tempo, inclusive também, na medida do possível, mediante dívida pública. Imaginar que o Estado brasileiro possa ser pequeno para o grande déficit de efetividade de direitos fundamentais que nós temos é absolutamente ilusório. Não dá para propor a queda da participação no PIB do conjunto de gastos governamentais, porque nós temos aí muitos desafios civilizatórios a cumprir. Então, essas dimensões de várias regras aqui é para mostrar para vocês que não dá para querer um Estado muito menor, mas dá para querer um Estado com melhor aplicação dos recursos públicos. Eu, pessoalmente, tenho inúmeras divergências com a emenda do teto, já escrevi bastante a esse respeito. Entendo que o orçamento de guerra da emenda 106, ele deveria ter sido prorrogado, a gente deveria estar tendo agora em 2021 um plano, não só a continuidade, mas dentro de uma lógica de planejamento, era para a gente ter um plano bienal de enfrentamento da pandemia. Então, 2020 e 2021 era para a gente ter um arcabouço mais racional de resposta sanitária, de resposta assistencial, de sustentação mínima da atividade econômica. E exatamente porque nós não planejamos é que vivemos esse caos de uma segunda onda tão agravada como se sucede em Manaus e agora espraiando para o país, de falta de vacinas, de falta de clareza do caminho da economia. Bom, essas regras estão aí apenas para um primeiro registro, eu não posso me ocupar delas em caráter detalhado. Vocês estão gostando da nossa conversa de hoje? Planejamento público, execução do orçamento? Então fique mais um pouco conosco. No retorno, a professora Hélida vai voltar e vai continuar esse debate.